Olá, Pastor Luciano Franco aqui, diretamente de Santa Maria Madalena, Rio de Janeiro. E você aí, como é que tá? Tudo bem? Espero que sim, na presença do Senhor, hein? Estamos começando mais um Conselho para a Vida e hoje eu quero falar sobre mudança. Eu li um livro que conta a história de 5 macacos. A experiência começa com 5 macacos em uma jaula. Dentro da jaula, há uma banana pendurada em uma corda e uma escada embaixo. Em pouco tempo, o macaco se aproxima da escada e começa a subir em direção à banana. Assim que ele se encosta na escada, todos os outros macacos recebem um jato de água fria. Um pouco depois, outro macaco faz uma tentativa também de subir pela escada. E acontece o mesmo resultado. Todos os outros macacos recebem um jato de água fria. Em seguida, quando o outro macaco tenta pegar a banana, os outros tentam impedi-lo. Por fim, a água fria é removida, junto com um dos macacos, que é substituído por um novo. O novato vê a banana e começa a subir a escada. Mas, para seu horror, os outros macacos começam a espancá-lo. Depois de mais uma tentativa, ele já sabe que, se tocar na escada, será surrado. Em seguida, outro dos macacos veterano é retirado e substituído por um novo. O recém-chegado vai até a escada e é atacado. O macaco que havia chegado antes se junta ao ataque com entusiasmo. Então, um terceiro macaco é substituído por um novo, depois um quarto e finalmente o 5º macaco. E cada vez que um recém-chegado se dirigia à escada, ele era atacado. A essa altura, a maioria dos macacos, batendo no novato, ignorava o motivo porque não tinha permissão para subir na escada e porque estava participando daquela surra. Depois da substituição de todos os outros primeiros macacos, nenhum dos macacos restantes tinha recebido um jato de água fria. Mesmo assim, nenhum macaco se aproximou mais da escada. E por que não? Podemos perguntar. Porque, até onde sabiam, as coisas sempre foram assim por aqui. A Bíblia fala que Deus ele deu a cada indivíduo raciocínio. Ele deu a cada indivíduo poder de decisão. E todas as vezes que nós nos negamos a pensar, acabamos terceirizando decisões, conhecimento, responsabilidades que era para nós assumirmos. Não dê ao outro o poder de decidir a sua vida. Esse poder foi dado a você. Mas todas as vezes que você se recusa a pensar, a tendência é você se submeter aos outros numa obediência cega e entregar na mão dos outros o seu futuro. E às vezes vem esse pensamento: eu estou passando por isso por causa do lugar onde eu nasci. Eu estou passando por isso por causa da cidade onde eu moro que é ruim. É o prefeito que não me dá emprego. É a minha classe social o problema. É a minha cruz, o sofrimento. Tudo dá errado na minha vida. E essas afirmações que não mudam a nossa realidade, na verdade, são afirmações que nos apoiamos como desculpa pelo que deu errado, ou então pelo que não aconteceu. E por que não aconteceu? Porque não tentamos, porque não ousamos, porque não investimos tempo naquilo que deveria ser investido, mas investimos tempo na fuga da bebida, na fuga do prazer, pelo prazer, e não percebemos que o poder de decisão para mudar a realidade está na nossa mão, está na nossa escolha. Coragem não é ausência de medo, coragem é você fazer o que tem medo. O que nos prende não é o fato de não sabermos, é o fato de não querermos saber. O que nos prende não é o fato de não termos conhecimento, mas o fato de não buscá-lo. É como aquela pessoa que todo mês, para receber o seu salário, precisa de alguém para ir ao banco com ela, ou então fazer isso para ela. E por que ela não vai? É porque ela não sabe mexer no caixa eletrônico ou porque ela escolheu não saber? E por que ela escolheu isso? Porque é mais cômodo terceirizar a responsabilidade. É mais fácil dizer eu não sei, é mais fácil dizer eu não consigo. Na verdade, nós temos medo do novo.
Nós temos preguiça da mudança. Não sei se você já teve a experiência de mudar ou ajudar na mudança de alguém. Na mudança, você cansa. Na mudança, você tem que tirar as coisas do lugar. Você tem que limpar. Você tem que embalar. Você tem que remover. Você tem que carregar peso que nem sabia que aguentava carregar. Você tem que ter a logística para aproveitar o espaço no transporte. Então mudar exige esforço. E o que é para você fazer, Deus não vai fazer. Deus trabalha muito mais nos inspirando e nos capacitando do que fazendo tudo por nós. Quem faz tudo pelos filhos são os pais. Mas quando que os pais fazem tudo pelos filhos? Quando os filhos ainda são crianças. Criança não tem responsabilidade, criança não paga conta, criança não arruma casa, criança não decide o futuro da família, criança não sai de casa para decidir a sua vida, ele mora com os pais. Isso quem faz são os adultos. Quem faz isso é quem amadureceu, quem faz isso é quem quer se superar. Você entra no reino de Deus pela graça, mas você possui esse reino pela força. Para ser salvo é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, mas para você ser recompensado é pelas obras. O galardão é por aquilo que nos tornamos. Existe recompensa nessa vida? Claro que sim. Davi, ele foi um exemplo disso. Davi não luta contra Golias apenas para ser ovacionado em Israel. Davi não luta contra Golias simplesmente porque não tinha nada para fazer. Davi está no meio de uma guerra entre os israelitas e os filisteus. E por que Davi está ali? Para lutar? Não, Davi está ali, enviado pelo seu pai Jessé, para levar pão e grãos para seus 3 irmãos mais velhos, que estavam na guerra, e queijo para o comandante da tropa deles. Ele está ali para levar queijo. No meio desse episódio, Davi vê Golias afrontando o exército de Deus, o exército israelita, um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu e tinha mais ou menos 2,90 metros de altura. No livro de 1 Samuel 17 relata isso. Golias dizia: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul, que era o rei, e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Durante 40 dias, o filisteu aproximava-se de manhã e de tarde e tomava posição. Então, se Davi não está ali para lutar, então por que Davi lutou contra Golias? Se Davi estava ali para levar pão para os seus irmãos e queijo para o comandante, por que Davi lutou contra Golias? Em 1 Samuel 17, 25 ao 27 fala: os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar, também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado. Eles disseram: isto é o que receberá o homem que matá-lo. Então Davi, ele viu uma oportunidade única de alcançar o inalcançável. E ele não pensa com uma mente depreciativa, com uma mente pessimista. Ele poderia ter pensado: poxa, sempre foi assim mesmo, esse gigante já está aí desafiando Israel 40 dias. Eu vou fazer o que eu vim fazer, eu vou meter o pé, vou embora. Eu sou só um pastor de ovelhas, eu sou só alguém rejeitado pelo meu pai, eu sou só alguém rejeitado pelos meus irmãos. Não, mas Davi, ele olha para a recompensa e identifica algo naquele gigante, que era Golias. Ele disse: esse homem é incircunciso, ou seja, ele não tem aliança com Deus, mas eu tenho.
E ele não deixa a oportunidade passar. Ele não olha para si, ele olha para Deus. E quem olha para Deus faz aquilo que nunca poderia fazer sozinho. Aleluia! Então, o gigante está diante de você. Se a circunstância foi sempre assim, a sua vida sempre foi assim, e você tem que acatar tudo isso calado, não. É hora de você se levantar na presença do Senhor e decidir enfrentar, e decidir mudar a circunstância. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, vai te inspirar e vai te capacitar em nome de Jesus. Nos siga pelo Facebook Luciano Franco e Instagram pr.lucianofranco. Até a próxima, se Deus quiser.